Olá, que a paz de Cristo esteja com todos. Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 11. Deus apresenta salvação ao cristão, né? A lição de número 11 desse primeiro trimestre de 2021. Esta lição ela será ministrada em todas as igrejas nação Madureira no dia 14 de maio. Porém, nós já vamos deixar aqui o comentário desta lição. Vamos deixar aqui uma pré-aula para você, né? Lição 11, Deus apresenta salvação ao cristão. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, meu muito obrigado. E a você que não é inscrito, se inscreva, nos ajude, tá bom? Vamos aqui fazer uma oração, vamos orar, pedir a Deus para iluminar a nossa mente. Soberano Deus, eterno Pai, poderoso Senhor, toma frente neste momento, abençoa todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, dai graça, dai força, dai vigor. Abre a nossa mente, ilumina a nossa mente para que assim nós compreendamos a Tua palavra cada vez mais. Amém? Deus abençoe sua vida. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luciano Alves, sou pastor dirigente da Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui na cidade de Nova Rosalândia. Pertencemos ao campo de Fátima, onde o nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a pastora Maria Ibanilza, certo? Vamos agora para o nosso textuário. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther, capítulo 8, versículo 16. Verdade aplicada, o Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. Está aí a nossa verdade aplicada. Também eu peço a você que dê o like, porque o like, o robô do YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai passar esse vídeo para outras pessoas. Outras pessoas serão alcançadas, tá ok? Vamos para os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é conscientizar de que Deus atua a favor do seu povo. O segundo objetivo é ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós. E o terceiro objetivo é explicar que Deus tem o melhor para seu povo, quer dizer, para seus servos, né? Esse é o terceiro objetivo. O nosso texto de referência está em Esther, capítulo 8, versículo 1, 2, 7 e 8, certo? Que nos diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque esse tinha declarado que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E este pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, ao judeu, como parece bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura, que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então, se você gostar do conteúdo que nós vamos estar deixando aqui, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas venham a ser alcançadas. Irmãos, mais uma vez eu peço, deixe o seu like para que assim o robô do YouTube compreenda que esse conteúdo é relevante e passe para outras pessoas. Nos ajude a crescer nessa plataforma. Como assim, pastor? Se inscreva no nosso canal, tá bom? Tem aí escrito aí esse nome, inscrever-se, nesse nome vermelho, inscreva no nosso canal, tá ok? Assim você vai estar ajudando o servo de Deus e vamos estar alcançando mais vidas. Vidas serão alcançadas, vidas serão abençoadas, serão impactadas, porque você está sendo também uma pessoa que está nos ajudando, né? E assim o canal ele vai crescendo, ele vai alcançando mais e mais vidas. É isso que eu peço a você, tá bom? Então a lição de número 11, Deus apresenta a salvação ao cristão, como já foi mencionado aqui, é a lição que nós vamos estar comentando hoje aqui nesta pré-aula.
E o nosso ponto introdutório é um ponto muito importante para a gente dar início aqui neste comentário. Porque esta lição, na verdade, ela nos mostra que Deus ele trabalha em favor do seu povo, certo? Quando nós ficamos na dispensação do Senhor e acreditamos no seu agir, não seremos assim decepcionados, de hipótese alguma, porque o socorro e o livramento vêm da parte de Deus. Quando verdadeiramente nós estamos confiando, nós estamos acreditando, então o segredo é confiar e acreditar, tá certo? O tópico 1 da nossa lição fala sobre a bondade de Deus é eminente, né? É iminente, a bondade de Deus é iminente. Nós temos que entender que Deus é bom o tempo todo. Deus não é bom só em momentos que pensamos que não tem mais jeito e aí ele chega com a sua bondade. Não, não, certo? Deus é bom o tempo todo, independente da circunstância que você esteja enfrentando. Ele é bom o tempo todo, certo? A bondade de Deus é infinita. Deus sempre é bom. E sua bondade, ela é iminente. O que é isso? A sua bondade, ela é imediata. Deus está pronto para livrar os seus servos, para socorrer os seus servos, para livrar os seus servos das ciladas dos inimigos. Deus está pronto para livrar você da inveja, do olho gordo, de tudo que vem contra a sua pessoa. Deus está pronto porque a sua bondade é infinita. Amém? 1.1 diz assim, Deus jamais se esquece, né? Exemplo, a bondade de Deus é eminente e Deus também não se esquece do seu povo. Irmão, deixa eu pegar aqui algo importante. Ao longo da história do povo israelita, nós vamos observar que Deus sempre teve cuidado, Deus sempre protegeu, Deus sempre livrou o seu povo, certo? Mesmo o povo de Israel virando as costas para Deus, mas Deus estava ali, atento para ouvir o clamor do seu povo e trazer livramento. Mesmo nos momentos quando o povo escolheram deuses estranhos, mas quando o povo clamava a Deus, Deus estava apto para livrar o povo. Nós temos o caso do pior rei da história de Israel, que foi ali o Manassés. O Manassés, ele trazia um testemunho o rei Manassés trazia um testemunho muito ruim diante da nação de Israel. Como assim? Ele matou os 2 filhos dele, oferecendo a Moloque, né, queimou vivo, fez todo o povo de Israel pecar contra Deus. Aí nas segundas crônicas, segundo crônica, melhor dizendo, no capítulo 33 e 11, nós vamos ver que o rei, ele é levado preso, certo? Ele é levado preso e no capítulo 33, 12 e 13 de segunda crônica, quando ele estava preso, humilhado lá na Babilônia, ele ora a Deus, ele se humilha na presença de Deus, né? E Deus ali escuta a oração de Manassés, Deus perdoa os pecados dele e Deus traz de volta ele para Jerusalém. Então, nós observamos que Deus não esqueceu de Manassés. Deus não esquece do seu povo. Talvez você errou, talvez você pecou, você fez tantas coisas que não agradou o Senhor, mas a partir do momento que você se inclinar a Ele, Ele está apto a te perdoar. Nós observamos, irmão, que Mardoqueu tinha um inimigo terrível, né? Amã ali sendo usado pelo diabo, ele perseguia Mardoqueu, ele perseguia de uma forma persistente. Quem já não sofreu uma perseguição? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já sofreu alguma perseguição no seu trabalho, até mesmo no meio da sua família, naquele convívio familiar, ou até mesmo na igreja? Quem já não teve essa experiência, né? Mardoqueu passou por essa situação. Ele passou por essa situação de perseguição. Talvez você até esteja enfrentando essa situação, não sei, mas de repente você pode estar enfrentando essa situação. E se você estiver enfrentando essa situação, eu quero te dizer uma coisa. Lembre-se que quem trabalha na vida do teu inimigo é Deus. Não coloque a mão na vida do teu inimigo. Deixe Deus trabalhar, porque Deus está trabalhando nessa situação como trabalhou em prol a vida de Mardoqueu, certo? Mardoqueu soube lidar com aquela situação e Deus trabalhou em prol ao seu favor, tá bom? Então, deixa Deus trabalhar, porque o trabalhar de Deus é bom. Já pensou você em uma situação dessa, uma situação extrema, e parece até que Deus
não estava fazendo nada, que Deus não estava ouvindo o teu clamor. Então eu acredito assim que foi praticamente assim na situação de Mardoqueu, na vida de Mardoqueu. O Amã perseguindo, o Amã sempre ali insultando mesmo, né? Mardoqueu sendo um homem de oração, Mardoqueu clamando a Deus e vendo aquela situação meio que parada, né? Esté capítulo 2, versículo 21, 22 e 23, fala daquela trama, né? Da trama ali do Deus eunuco, tudo, querendo assassinar o rei Assuero, e Mardoqueu fica sabendo daquele acontecido, né? Mardoqueu fica sabendo daquele caso, e ele manda imediatamente avisar a rainha Esté que o rei está prestes a ser assassinado ali, e Esté fala ao rei em nome do Mardoqueu, como a gente já comentou na outra lição, né? E o rei manda procurar saber a situação, se é verídica mesmo, se de fato está acontecendo aquilo, e o caso foi comprovado, né? Realmente foi verdade. Então o rei mandou enforcar os dois eunucos e registrou aquele fato ali, aquele ocorrido, nos anais reais do rei, né? No livro das crônicas, onde passava todo acontecimento. Então, agora, diante daquela perseguição que Mardoqueu estava enfrentando, que Mardoqueu estava passando, ele poderia pensar, né? Por que que o rei não me recompensou? Né? A pessoa enfrentando uma situação dessa, eu fiz aquilo, mandei noticiar lá, mandei avisar para ele, e o rei não me deu nenhuma recompensa. Eu acredito que, às vezes, nós fazemos algo bom para alguém e, como ser humano falho, nós ficamos esperando algum retorno, né? Nós ficamos esperando algo em troca. Não é nem em troca, nós esperamos um retorno ali, né? Porque a gente fez algo bom, então a gente esperamos algum retorno. E por não ter um retorno, muitas das vezes ficamos frustrados, decepcionados. Porém, enquanto alguém está nos esquecendo, enquanto alguém jogou a gente no mar do esquecimento, Deus está trabalhando ao nosso favor. Então, enquanto o rei esqueceu, né, Deus estava trabalhando ao favor de Mardoqueu. Né? Deus estava agindo em favor de Mardoqueu. Deixa eu te dar aqui uma palavra profética. Quero que você receba. Deus está trabalhando ao teu favor. Você sabe disso. Você sabe que ele nunca lhe esqueceu. O homem te esqueceu, o homem não te vê, porque isso é do homem, isso é humano, o homem é falho, certo? Mas Deus, ele não esqueceu de você. Deus, ele vai inquietar o homem. Ele vai inquietar o homem. Não é assim que a Bíblia diz? Ele vai inquietar o homem, vai tirar o sono do homem e a vitória vai chegar. Porque nós nos embasamos na palavra de Deus, né? E o bispo Abner, ele comenta na lição algo muito importante, falando que Amã, né, era ali o inimigo de Mardoqueu declarado, e, e após tanta perseguição ali, ele acabou sendo enforcado em uma mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, né? Então observe bem, aquela pessoa que estava querendo tanto ver a derrota, né, do Mardoqueu, passou a morrer na própria forca que fez para Mardoqueu. Mais uma vez poderia ver claramente ali, mais uma vez nós poderemos ver claramente ali que Deus não se esquece de nós, que Deus não se esquece do seu povo. Charles Sindel, aqui no comentário, ele aprecia especialmente as duas primeiras palavras de Esté capítulo 6, versículo 1. Ele fala algo muito importante. Ele diz que naquela noite, ele pega esse termo e diz aquela noite, é assim que Deus age no último momento. Ele entra e faz o inesperado, né? Aquilo que a gente pensa que não tem mais jeito. Quando ninguém parece notar, nem se importar, ele nota e se importa.
Então, naquela noite, né, aconteceu algo tremendo. Deus não é injusto para ficar esquecido, né, para você ficar esquecido. E ele diz assim: quanta sabedoria há nessas palavras, né, nesse agir de Deus, nesse trabalhar de Deus, né? Quando ninguém mais nota, fique certo, Deus nota. Quando ninguém mais lembra, Deus, ele registra. Deus, ele faz, né? Deus, ele faz maravilha. 1.2. Um Deus todo-poderoso. Bom, nós temos que entender que existe dois poderes, e dois poderes que agia ali no Império Persa era o poder das trevas e o poder da luz. Da mesma forma que Deus influencia a mente do ser humano, Satanás também influencia a mente de uma pessoa, certo? Então nós temos que entender que nós somos espírito preso em uma matéria e recebemos influência, porque a nossa mente é um campo de batalha. Porém, nós temos que entender, certo? Que Deus não só influencia a mente de uma pessoa, como ele manda, porque o poder pertence a ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, entendeu? Mas o adversário, ele influencia a pessoa, porém ele não pode mexer no livre-arbítrio da pessoa, porque o livre-arbítrio é inviolável. Então, Satanás, ele queria deixar Mardoqueu no mar do esquecimento, certo? E exterminar de uma vez por toda os judeus. Talvez o fato do rei Assuero ter esquecido de recompensar Mardoqueu fosse um trabalhar do adversário, né? Foi ali uma influência do adversário, um trabalho para que Mardoqueu viesse entristecer, para que Mardoqueu viesse a desmotivar-se, porque vem muita investida do mundo espiritual contra a nossa vida, certo? Mas nós temos que entender que quem tem o controle de tudo é Deus. E Deus, na hora certa, ele age. Então Deus, na hora certa, trouxe a exaltação à vida de Mardoqueu, como nós já comentamos essa questão, certo? Então, como cristão e servo do Deus vivo, temos que entender que mais uma vez repito, que todo poder ele pertence a Deus e tudo está no controle dele. A prata, o ouro, tudo pertence a Deus. Então, existe muitas pessoas que faz muitas indagações do tipo: por que é que eu oro e Deus não me responde? Né? Por que que, eu tenho passado por essa situação, essa doença está assolando a minha vida? Estou enfrentando essa situação. Porque até agora que as portas do emprego não se abriu, sendo que eu procuro, sendo que eu bato numa porta, bato em outra, e as portas não se abrem, né? São muitas indagações, muitas perguntas. Também uma pergunta que não quer calar: por que minha vida financeira ela não anda, ela não progride, ela não avança? Para essas perguntas todas, nós temos que entender, irmãos, uma coisa muito importante. Não é porque Deus é o Todo-Poderoso que Ele vai fazer tudo num piscar de olhos para nós. Nós temos que enfrentar problemas mesmo e ser perseverantes nos problemas, contra os problemas que está vindo à nossa vida e a gente perseverar. Então, outra coisa importante, fazer uma autoanálise da minha vida é fundamental. Fundamental para quê? Para que o Espírito Santo me mostre se tem alguma coisa errada, se eu estou diante de Deus da forma que Ele quer. Então é muito importante eu fazer uma autoanálise e pedir ao Espírito Santo para que Ele me mostre como eu estou na presença de Deus. Tá bom? Então só aí dá para tirar algumas dúvidas. Vamos para 1.3. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. Algo muito importante aqui. Uma lealdade traz recompensa positiva. Quando nós navegamos na Bíblia Sagrada, né, e atentamos bem para a história de Israel, nós vamos nos deparar com diversos acontecimentos. Um deles é a infidelidade do povo de Israel. E a outra é a lealdade,
de alguns israelitas, né? Porque no meio das infidelidades daquele povo, tinha também aqueles que agiam com lealdade, com fidelidade ao Senhor. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o caso de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Josué, entre outros, nós vamos ver a lealdade desses homens, né? Esses homens sendo leais ao Senhor. Por outro lado também, nós vamos ver, como eu falar, a infidelidade de Israel e Israel recebendo as consequências na sua vida. Porque eu costumo dizer que a vida ela é como um campo onde nós lançamos a semente. As sementes são as nossas atitudes. Então, se as nossas atitudes for boa, nós vamos colher coisas boas. Se a nossa atitude for más, nós vamos colher coisas mal. Pegando o livro de Juízes no capítulo 2, 11 e 14, nós vamos observar que quando Josué ele morreu, o povo israelita começou a desviar do caminho do Senhor, certo? Agindo com infidelidade, deixando de servir a Deus como servia antes, e agora passaram a se inclinar aos Baalins, passaram a se inclinar a Astarote. Então, por essa ação, essa desobediência, Deus entregou eles nas mãos dos seus inimigos. Então, uma atitude gerou uma consequência pesada sobre a vida deles. Por outro lado, nós vamos encontrar homens e mulheres leais, né? Leais, porque a lealdade ao Senhor traz recompensas positivas, homens e mulheres leais. E sendo tremendamente abençoados, esses homens vieram ser abençoados, vieram ser socorridos pelo Senhor. Nós temos o caso de Gideão, né? Se você pegar Juízes, capítulo 6, versículo 12, o anjo ali aparece a Gideão, ele chama até de varão valoroso. E no capítulo 7 e o capítulo 8 de Juízes, você vai notar ali Deus entregando os inimigos nas mãos de Gideão, ele apenas com 300 homens. Então valeu a pena a sua lealdade, a sua fidelidade ao Senhor. Não foi diferente também com Esther, né? Mesmo em terra estranha, continuou leal com o seu primo Mardoqueu, e Deus lhe deu vitória. Então é muito importante o crente, diante das situações difíceis da vida, ele ser leal ao Senhor. É muito importante o crente, em meio às perseguições, ele transmitir uma lealdade pura ao Senhor. O bispo Abner destaca que a lealdade é uma das colunas, né, que sustenta o real valor do homem, né? Então, ele diz que não importa onde moramos e nascemos, nós devemos ser leais ao Senhor. Então, ser leal ao Eterno, né? Ser leal ao Eterno e ao seu reino é mais importante do que qualquer outra coisa. Ou seja, ele cita Mateus 6,33. Por quê? Porque ali fala de buscar o reino, né? De buscar o reino e a sua justiça, colocar o reino de Deus em prioridade, não se preocupar muito com as coisas terrenas. Tá difícil a situação, tá complicada a situação, então que nós venhamos transmitir esta lealdade através das nossas ações, dos nossos comportamentos, evitar as murmurações, acreditar, colocar Deus em prioridade, certo? E Deus vai agir ao nosso favor. Não tem como ele não agir ao nosso favor, porque é a palavra dele, certo? Vamos agora para o segundo tópico. Viver com Deus traz crescimento. Então, irmãos, eu entendo com isso que uma vida de devoção a Deus, ela traz crescimento. 1 Crônica 28:9, Davi dando ali instrução para seu filho Salomão, ele pediu para que Salomão viesse a servir a Deus com um coração perfeito, certo? E com uma alma voluntária, não por imposição, mas com uma alma voluntária. Se você pega Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, certo? Então, isso aqui tudo transmite, tudo nos reporta a viver uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de compromisso,
Por exemplo, se você for para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz que temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é isso? É meditar na palavra, tá estudando a palavra, tá orando, certo? Tá se dedicando ao Senhor, tendo uma vida voltada a Ele, uma vida piedosa, voltada ao Senhor. Em João também, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse que se alguém ama a Ele, tem que procurar guardar a sua palavra. Ou seja, o salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não viesse pecar contra ti. Então, viver com Deus traz crescimento, viver com Deus é isso, certo? Por isso, eu e você, nós temos que procurar ter um relacionamento santo com Deus, para que venha acontecer o quê? Para eu venha desfrutar desse crescimento, o crescimento espiritual, o crescimento material. Existem pessoas que não crescem na vida espiritual, não crescem na vida material, é uma vida, certo, que não tem crescimento em nada, entendeu? Um outro aspecto fundamental também é eu ser exemplo, né? Eu tenho um excelente comportamento diante da sociedade, comprar, pagar, certo? Transmitir um bom testemunho diante do povo, o povo olhar assim para mim e dizer assim, não, aquele dali é um servo do Senhor, né? Isso é muito importante. Então isso, viver com Deus traz crescimento. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4 e versículo 12, ele diz assim, ó, ser exemplo dos fiéis, Timóteo, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Seja exemplo dessas pessoas que carrega isso em si, que tem isso em si. Procure ser exemplo dos fiéis, né? Procure ser uma pessoa que verdadeiramente tem um testemunho que alegra a Deus, que o povo glorifica a Deus através de você. Procure ser exemplo de uma pessoa que dá um ótimo testemunho, certo? Não é que eu tenha minhas bases, não é que eu venha ter minhas bases firmadas nela, certo? Existem muitas pessoas que elas se decepcionaram, elas estão decepcionadas porque viu que se espelhou tanto em determinada pessoa e o pastor tal, o irmão tal, caiu e se escandalizou. Por quê? Porque aquela pessoa estava com a base firmada, certo? Naquele pastor, naquela irmã, naquele irmão. Nós temos que estar com a base firmada em Cristo. O apóstolo Paulo, ele pediu a Timóteo, ser exemplo do fiel, no que diz respeito ao quê? A palavra, certo? No que diz respeito ao trato, que diz respeito no amor, no espírito de mansidão, no espírito quebrantado, na fé, na pureza, ter a vida no altar. Você também pode ter alguém como exemplo para a sua vida, certo? E essa pessoa pode até te levar mais perto da pessoa de Deus. Por quê? Porque ela está sendo usada pelo Espírito Santo para tal propósito, para te levar à presença de Deus, para que você venha ter uma experiência mais profunda com o Senhor, venha ter uma experiência mais tremenda com o Senhor. E nós analisando no livro de Esté, Mardoqueu ele transmite esse exemplo com o seu comportamento de um homem fiel a Deus, de um homem de Deus, sem falar de Esté, né? Uma heroína que deixou um belo exemplo para as mulheres de que não é a beleza com os seus adornos exterior, mas é a beleza natural, que fala mais alto, né? Isso foi um grande testemunho que essa mulher, quer dizer, um grande exemplo que essa mulher deixou para nós que estamos aqui no século XXI, para essa atualidade, certo? 2.1. Vivendo o melhor de Deus. Vivendo o melhor de Deus. Bom, entendemos que para viver o melhor de Deus a pessoa estar voltada à pessoa de Deus. A pessoa andar no caminho que o Senhor quer que ela trilhe. Entrar pela porta estreita, certo? Viver o melhor de Deus é quando uma paz de Deus toma conta desta pessoa por completo. Não é a pessoa ter uma casa boa, um carro bom, mansão,
iate. Isso não é viver o melhor de Deus. Isso está relacionado a riquezas. Isso não está relacionado a uma prosperidade espiritual, certo? Quando temos uma vida voltada à pessoa de Deus, todas essas coisas que necessitamos, o Senhor nos concede. Não é que carro não é importante, casa boa não é importante, mansão não é importante, tudo isso é bom. Mas veja bem, mais uma vez eu quero repetir, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estou dizendo que você não pode almejar uma casa boa, um carro bom. Não é isso, nós temos que ter casa boa, carro bom, certo? Mas viver o melhor de Deus vai muito além disso. Viver o melhor de Deus é ter paz interior com Ele. O Salmo 115:2 fala que para viver esse melhor de Deus é necessário que a pessoa seja íntegro e também ter uma conduta e prática de um justo, sincero, com um coração quebrantado, um coração de verdade, um coração puro. Isso aí foi uma pergunta que o salmista fez. Quem morará no teu santuário? Quem habitará no teu santo monte? Aí vai dizendo aquele que fala a verdade, aquele que não difama. Então, para viver o melhor de Deus está relacionado a isso. Mardoqueu, ele era justo e praticava a verdade. Por isso, ele experimentou o melhor de Deus enquanto estava na terra, né? E Deus quer fazer isso conosco também. Deus quer que nós venhamos experimentar coisas grandes aqui nessa terra, né? Outra coisa importante, é bom também a gente andar com pessoas que são voltadas a Deus, que são pessoas com intimidade a Deus, que têm intimidade com Deus, porque essas pessoas nos inspiram e nos leva, parece que nos aproxima a chegar mais do Senhor, certo? Pessoas que nós temos que tê-la como exemplo para nossas vidas, porque está nos levando à presença do Senhor. Agora nós não podemos ter pessoas, exemplos para a nossa vida com um mau testemunho, isso não. Então, se nós analisarmos, Mardoqueu foi um grande influenciador de pessoas naquele império corrompido, sim ou não? Principalmente o povo judeu, que muitos já estavam ali, já com a sua mente confusa. Muitos judeus que ficaram ali foi porque não esqueceram-se do projeto de Deus e não voltaram para Jerusalém, preferiram ficar lá na Babilônia, certo? E Mardoqueu foi um grande influenciador de pessoas ali. Vamos agora para o 2.2, desfrutando das bênçãos do Senhor, né? Falamos aqui vivendo o melhor de Deus e agora desfrutando das bênçãos do Senhor. Eu acredito que o maior desejo de Deus é que todos os seus filhos desfrutem das suas bênçãos, né? Porém, nós observamos que nem todos desfrutam dessa bênção. Muitos estudam, se formam, é advogado, é doutor, é médico e desfruta ali do trabalho, né? do trabalho, porque tem uma boa formação, mas não desfruta de um gozo completo, de uma realização completa. Porque as bênçãos do Senhor, eu acredito que ela é uma realização pessoal acompanhada de gozo. E esse gozo é no espírito. Ou seja, é uma realização completa, certo? Não foi só porque a pessoa se formou em medicina e agora está ganhando seus 30, 40 mil e está bem. Não, mas e o íntimo? Está preenchido com a paz, com o gozo de Deus? Então eu acredito que não é qualquer um que recebe uma bênção de Deus. É preciso viver uma íntima comunhão com Ele. Eu estou falando essa bênção que preenche esse vazio. Porque muitas pessoas estão aí recebendo o seu salário alto, mas há uma lacuna dentro de si, certo? Vamos voltar aqui, veja bem. Enquanto o Amã estava se gloriando, né, com a suposta derrota de Mardoqueu, Deus ali estava trabalhando. Por exemplo, você pode ver, fulano de tal está crescendo, está sendo abençoado, tudo, e eu estou aqui, né? Ele está crescendo, mas será que aquela bênção está vindo com a realização espiritual de Deus para a sua vida? O Amã estava tendo sucesso e Mardoqueu estava na porta. Então, enquanto muitos estão aplaudindo a tua derrota, Deus está trabalhando a teu favor.
Ah, não é porque fulano está comprando um carro, está comprando casa, está comprando casa na praia, comprando isso, comprando aquilo, que as bênçãos estão caindo sobre ele. Não, nós temos que entender o segredo. O segredo para desfrutar dessa bênção do Senhor é a gente ser fiel e paciente diante das dificuldades, acreditando que Deus está agindo a nosso favor. E repito, essa bênção que eu estou falando, desfrutando das bênçãos do Senhor, ela preenche as lacunas existentes dentro do nosso ser. Então, qual foi o segredo para José desfrutar desta bênção? Vendido pelos seus irmãos, sendo humilhado, preso diante de um cárcere, a barba crescendo, o cabelo crescendo. O que foi que levou ele a desfrutar dessas bênçãos? Foi a paciência, a perseverança. E no momento certo, Deus moveu a mão dele a favor de José e não teve quem segurasse José, e Deus constituiu José como governador do Egito. Então isso é que é bênção, isso é que é desfrutar a bênção do Senhor, não é a pessoa confiar na força do braço. Isso aqui é desfrutar a bênção do Senhor. Amém? 2.3. Com Deus a vitória é certa. Com Deus, nós vimos aí vivendo o melhor de Deus, desfrutando da bênção do Senhor, e agora com Deus a vitória é certa. Então, na nossa caminhada, meus irmãos, eu acredito que não há batalha perdida, certo? Não há batalha perdida. Porém, desde que tudo esteja dentro da vontade de Deus. Os seus desejos, os seus desejos, as suas atitudes têm que estar dentro da vontade de Deus. A melhor coisa é colocar nossa confiança no Senhor, certo? E deixar Ele vencer as nossas batalhas. Deus que vai vencer as nossas batalhas. Não é você com a força do seu braço que vai vencer as suas batalhas. Ah, fulano não gosta de mim, Beltrano não fala comigo, não me trata bem. Opa, deixa ele com Deus. Quando agimos, meus queridos, com as nossas forças, sempre perdemos, certo? Porque, na verdade, Deus não está no centro. Não é Deus que está no meio. Porém, quando nós deixamos Deus agir, as coisas são diferentes. Nós descansamos e o Senhor vai trabalhando, vai colocando a gente em degrau a mais, e muitas pessoas vão dizendo, como é que pode? Mas pode, né? Veja bem, esse termo, com Deus a vitória é certa, diz respeito a uma pessoa que é convertida, né? Que é convertida. Ela é convertida ao Senhor, ela se desvia do mal, ela tem uma vida separada, né? Uma vida santa. Então, com Deus a vitória é certa está relacionada a essa pessoa que é convertida ao Senhor. Então, nós vemos essa qualidade na pessoa de Mardoqueu e de Esté, sim ou não? Era um santo, era separado, fiel, temente, íntegro. Por isso a vitória foi garantida. Tem como a vitória, irmão, não ser garantida na vida de uma pessoa que paga o preço pela santidade? A pessoa que tem paciência, a pessoa que não murmura, a pessoa que espera, a pessoa que aguarda. Tem como a vitória não ser certa? Tem como? Você pode perguntar. E por que que as pessoas que são ímpias, né, têm vitória também? Ou seja, ou elas prosperam? Irmãos, veja bem, o termo vitória está ligado a êxito, triunfo e sucesso alcançado. Certo? Então todos podem obterem esse sucesso. A vitória, irmão, independentemente de quem é cristão ou não, eles têm vitória, eles têm êxito, certo? Porém, existem alguns detalhes. Como eu falei, eles têm vitória, mas existe uma lacuna no seu ser, existe um vazio no seu ser, né? Observe Amã. Amã, ele teve êxito, né? Ele teve êxito ali na capital de Susa, quando foi nomeado pelo rei Assuero o mais alto oficial da corte. Aí o peito encheu. Agora vocês têm que se reverenciar diante de mim, porque eu sou o maior aqui. E Mardoqueu, onde é que estava Mardoqueu? Mardoqueu estava na porta do palácio. Mas era fiel a Deus, tudo, mas estava na porta, era o menor, estava na porta. Então, para Amã, certo? Foi uma vitória para ele. Ser nomeado, isso foi um sucesso, uma realização alcançada por ele. Mas eu repito, isso aí não está relacionado à bênção, né, do Senhor. Então, vamos ler alguns versículos do Salmo
73, do Salmo número 73. Vamos estar lendo do versículo 3 ao 12, para entendermos melhor essa questão. Tá ok? Veja bem. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Veja bem o que o salmista está falando aqui, né? Ele está abismado com tudo. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, né? Maquina, pensam mal, né? Faz coisas errantes. Aí ele continua dizendo assim, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, né? Ele está aqui comentando a situação do ímpio. Ergue a sua boca contra os céus e a língua percorre a terra, ou seja, blasfêmia contra o céu, né? Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há acontecimento no Altíssimo? Então, o salmista aqui, ele está abismado com a prosperidade do ímpio. Aí ele continua, eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas, né? Ele estava dizendo aqui que os homens ímpios estavam crescendo. Asaf revela 2 fatos importantes aqui. Primeiro, ele mostra a soberania de Deus e sua justiça, né? E segundo, ele agora mostra a prosperidade dos ímpios. Ele mostra a soberania de Deus e a sua justiça e mostra as prosperidades dos ímpios. Como é que pode isso? Né? E isso traz um problema inquietante na pessoa de Asaf, porque ele fica sem entender como uma pessoa ímpia está tendo êxito e o justo padecendo. Como era que Amã estava crescendo no palácio, na capital de Susa, e Mardoqueu não estava crescendo. Então, Deus faz o salmista entender que a prosperidade do ímpio é ilusória, enganosa, certo? Por quê? Porque não tem um preenchimento na lacuna. A prosperidade de Amã era ilusória, era enganosa. Amã estava crescendo e Mardoqueu vivendo debaixo de ameaça. Então isso era paradoxal na mente de Mardoqueu, né? Como é que pode, porque eu não ofereci reverência a essa pessoa, não me inclinei, ele agora quer matar todos, porque já ganhou o direito do rei. Nós temos que entender que o crescimento de Amã foi para a sua própria ruína. Porque, na verdade, meus irmãos, o fim do homem sem Deus é sempre perdição, certo? O fim do homem sem Deus é sempre a perdição. Então, com Deus, a vitória é certa, né? Com Deus a vitória é certa.
Vamos agora, meus irmãos, para o terceiro tópico. Os planos de Deus são perfeitos, né? Bom, nós sabemos que Deus não falha em suas promessas. Ele livrou o seu povo da morte, né? Por quê? Porque o seu plano é perfeito. Deus fez uma estratégia tremenda, colocou a rainha Esté no palácio colocou Esté no palácio e fez a mesma rainha, para que futuramente ela pudesse interceder pelo seu povo. Então, um plano desse não é perfeito? Não é uma estratégia perfeita, né? Então, meu caro amigo, deixa eu falar algo importante aqui. Entenda algo muito importante. Nada nessa vida, nada, absolutamente nada, pandemia e tantas outras coisas que estão acontecendo, é por acaso, certo? Veja em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, certo? Então, tudo nesta vida não é por acaso. Observe comigo, o povo judeu estava correndo o risco de serem destruídos. E se isso acontecesse, como ficaria a promessa que Deus fez a Abraão, né? Como ficaria essa promessa? Então, o desejo do diabo era destruir, porque se destruísse, Jesus não vinha a este mundo, certo? Se destruísse, essa promessa que Deus fez a Abraão não se cumpriria e o Salvador, Jesus Cristo, não viria a este mundo e nós estávamos todo perdidos, porque Jesus tinha que vir da linhagem do povo judeu. Então, Deus traçou um plano perfeito. O plano de Deus não falha. Ele é perfeito. Ele é tremendamente perfeito, colocando uma mulher judia dentro do palácio e a fazendo a rainha para livrar o povo judeu. Cara amigo, deixa eu falar algo para você muito importante. Deixa eu falar algo para você. Não deixe que o inimigo venha impedir a tua trajetória. Tudo que você está passando não é por acaso. Há um controle de Deus, há uma permissão de Deus. E Deus já traçou um plano, Deus já planejou, Deus já traçou a tua vitória. Acredite nisso. 3.1. 3.1. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldade. Certo? A justiça de Deus, ela predomina. Por mais que o mal esteja assolando este mundo, mas a justiça de Deus predomina diante da maldade. O bispo Abner destaca que a maldade do homem depois da queda sempre teve presente no mundo, né? E eu acrescento, seja na religião, seja na medicina, seja na Força Armada, seja onde for. Na verdade, meus irmãos, o mal sempre ele é prejudicial e causa perdas e sofrimentos terríveis, né? Podemos diferenciar diversos tipos de males. Podemos colocar aqui 4 tipos de mal. O mal religioso ou o mal espiritual, o mal moral. Podemos também citar o mal social e podemos citar aqui o mal natural, né? Então, o pecado é um mal cósmico que está em todos os lugares, está na religião, está nas Forças Armadas, está na medicina, está na política, está em todo lugar. E esse mal que eu quero destacar aqui é o mal religioso, ou seja, o mal espiritual, que na verdade é um tipo de um mal oposto da justiça, que esse mal é o pecado, como eu já falei que o pecado é um mal cósmico. E eu quero chamar a sua atenção para a gente meditar em Ezequiel, capítulo 20 e o versículo 43. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos,
com que vos contaminastes, e terei nojos de vós mesmo por todas as vossas maldades que tendes cometido. Um mal espiritual impregnado na vida do homem. Quero chamar a sua atenção novamente para Ezequiel 33, 11 ao 13. Dize-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. É um mal que está impregnado no homem. Quando eu disse ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas a sua justiça, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. O mal impregnado na sua vida. O mal impregnado na sua vida. Agora vamos ver Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Porque no interior do homem, porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Então, nós temos que entender, irmãos, que o único remédio para este mal espiritual, agora é que eu falo para vocês, a justiça de Deus predomina neste mundo, é o sangue de Jesus. Predomina o sangue de Jesus quando o homem reconhece. O bispo Ábile diz que não era diferente com Amã. Ele estava com um ódio mortífero do povo judeu. Ele consegue persuadir o rei, né, a fazer um decreto para matar todos os judeus existentes ali nas 127 províncias da Pérsia. Então era um ódio muito grande que o Mardoqueu tinha. Por quê? Porque é o mal que estava impregnado sobre a sua vida, mas a justiça de Deus predomina neste mundo de maldade. O bispo Ábile complementa também dizendo que existem momentos em que a maldade parece que parece que vai vencer, né? Vai vencer sobre ela, e por sobre ela ele diz, está a bondade e a justiça do Senhor. Quando nós pensamos que a maldade vai vencer, está prevalecendo, mas a bondade de Deus está sobre ela, né? Porque Deus é amor. E a maior prova disso, ele diz que foi Deus entregando o seu Filho Jesus em morte de cruz para desfazer, né, com essa maldade a partir do momento que o homem entrega a sua vida a Jesus Cristo. 3.2. Aprendendo com Esté e Mardoqueu. Agora nós vamos ver a qualidade
desse homem, Mardoqueu, desta mulher, Esté, né? Mais uma vez eu quero citar aqui o bispo Abne, que ele destaca que a história de Mardoqueu e Esté vai nos ensinar a sermos cristãos em meio à desumanidade, né? Essa desumanidade estabelecida neste mundo. Porque irmãos, nós vamos ver que o Mardoqueu, ele era um homem temente a Deus, né? Ele era um homem temente a Deus, um homem de fé, um homem de profunda piedade espiritual, um homem que trazia um tremendo testemunho diante dos ímpios, diante da nação israelita, de alguns judeus que ainda estavam ali, porque os judeus estavam espalhados. Mardoqueu, irmãos, não se esqueceu do seu povo, né? Ele tinha um sonho. Que sonho era esse? Era de libertar o povo judeu, certo? Ele tinha uma fé viva, que iria ver isso acontecer, de ver o seu povo livre, de ver o seu povo liberto. Isso era que Mardoqueu pensava. Mardoqueu, nós observamos também que ele era um homem de propósito, certo? Um homem que deu uma excelente educação à sua prima, cuja educação, esses ensinamentos aí, serviram futuramente para ela, quando ela tornou-se rainha, né? Então ela passou a ser um instrumento usado na mão de Deus para salvar o seu povo, né? O povo judeu. Então veja bem, diante disso, será que nós não aprendemos nada com este homem? Então, falando um pouco também de Esté, ela apesar de ter uma posição elevada socialmente, né, porque ela se tornou rainha, mas a gente não vê essa mulher com orgulho, né? Não era uma mulher orgulhosa, não era uma mulher vaidosa, era uma mulher educada. Foi uma mulher que não desprezou os conselhos do seu primo, a educação do seu primo, mas antes se submeteu a ele, né? Se submeteu a ele, sendo rainha, né? Será que esses dois, será que Mardoqueu e Esté não tem nada para nos ensinar? Será que nós não aprendemos nada com esses, depois dessas qualidades que eu mostrei aqui para os irmãos? Qualidades extraordinárias, né? Que tanto Esté e Mardoqueu tinham. Agora, vamos finalizar. 3.3, vamos finalizar agora. Finalizar aqui a nossa revista, quer dizer, a nossa lição 11. O céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Por quê? Porque isso aí não vai entrar no céu, né? E o bispo Abne, ele destaca que em algum momento, né, da nossa vida, né, da sua vida, você possivelmente já fez algumas perguntas. Tipo, por que tanta maldade entre os homens? Né? Ele destaca isso aqui. Porque muita maldade entre os homens. E ele explica que desde a queda, né, desde a queda do primeiro homem, desde a queda de Adão, vem passando aí por guerras, vem acontecendo guerra, injustiça, doença, fome, perseguição, morte e tantas outras coisas, desde a primeira queda, né? E tudo isso nós acreditamos que só vai acabar quando o Senhor Jesus Cristo ele arrebatar a sua igreja, e aí não vai haver mais dor, não vai haver tristeza, não vai haver doença, não vai haver perseguição, não vai haver maldade, porque nós agora vamos viver uma vida para sempre com o Senhor, nós vamos contemplar a sua face, nós vamos participar de um grande banquete. Então, o céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas, certo? E na conclusão, eu quero estar lendo aqui para vocês a conclusão. Constatamos nessa lição que Deus honra aquele que persevera e é provado nas batalhas do dia a dia, como foi o caso de Mardoqueu. Aprendemos que não devemos desistir, pois Deus está sempre conosco, fortalecendo-nos e nos preparando para recebermos a vitória na hora certa. Amém, meus irmãos? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Nesse nomezinho aí vermelho, inscrever-se,
se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, certo? Vai nos ajudar muito. E também clique aí no sininho, porque quando a gente enviar um vídeo, você vai receber aí no seu celular, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, fica com Deus.